O Tribunal Superior Eleitoral tomou uma decisão que merece ser discutida com equilíbrio. A gente falou dela aqui ontem, mas acho que vale a pena reafirmar. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que, se, por acaso, ele identificar um conteúdo falso não, fake, né? Falsificado, que tenta empulhar as pessoas, ou um conteúdo tirado do contexto, ele vai poder mandar excluir esse conteúdo do site, do blog, enfim, da rede social, do podcast, seja lá o que for, administrativamente, desde que este conteúdo se assemelhe, seja igual, a um outro conteúdo que já tenha sido alvo de uma decisão aí sim judicial para que fosse retirado do ar. Então, o Tribunal Superior Eleitoral tomou uma decisão judicial para mandar tirar do ar um determinado conteúdo. Este conteúdo voltou em outro site ou no mesmo site. Alguém, um notável de uma comissão qualquer que eles têm lá, vai dizer, olha, esse conteúdo é igual àquele, bom, já que a gente tomou a mesma decisão, já que a gente já decidiu judicialmente sobre aquilo, agora, administrativamente, para ganhar tempo, nós vamos mandar tirar, e aí manda para a rede social, manda para o provedor uma informação dizendo, cancele, elimine essa URL e tal aqui. Bom, parece bacana, né? Vamos ganhar tempo, acha um conteúdo igual, manda retirar, e com isso a sociedade se purifica, evita a proliferação, a propagação de fake news. Bom, por essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ela embute um escândalo constitucional. Ela embute um absurdo constitucional, que até mesmo jornalistas renomados, respeitados, estão defendendo. E defendendo porque param aí aonde eu estou querendo começar a discussão. Ou seja, já foi tema-alvo de uma decisão judicial e se voltou e é igual, vamos tirar. Perfeito, irretocável, e alguns desses jornalistas e vários batendo bumbo dizendo que isso está certo. Só que isso está redondamente errado. Porque o igual é uma definição que só se pode fazer depois de uma investigação que não pode ser administrativa. Porque ninguém tem o poder de definir o que é o igual a algo que foi tema de uma decisão judicial, senão uma outra decisão judicial, que tenha usado o mesmo rigor da primeira para poder definir na segunda que aquilo é igual. Certa vez, há muitos anos, queimaram a bandeira americana e foi a julgamento o camarada que tacou fogo na bandeira americana, Suprema Corte. E queriam a condenação. Mais de uma vez a Suprema Corte já se manifestou pela liberdade, inclusive de queimar a bandeira, mas nesse julgamento o camarada queria provar que o queimador da bandeira, o agressor, tinha queimado a bandeira americana para processá-lo por ter queimado a bandeira americana. O caso foi para a Suprema Corte. A bandeira americana, ela tem 13 listras horizontais, são 7 vermelhas e 6 brancas, e tem 50 estrelas. E então um dos ministros da Suprema Corte, num julgamento, não numa decisão administrativa, num julgamento, perguntou àquele que queria a condenação do réu quantas listras e quantas estrelas tem a bandeira americana. E, obviamente, o camarada prontamente respondeu, 13 listras e 50 estrelas. E quantas listras e quantas estrelas tinha a bandeira queimada? E, obviamente, como era de se esperar, ele não sabia responder, porque afinal a bandeira foi queimada. E não havia uma única imagem que mostrasse a peça queimada antes de ter
sido queimada no começo, durante, não dava para criar uma linha de imagens. E ele disse, não dá para, não sei, mas era a bandeira americana. Bom, mas era porque se tivesse 12 listras, ou se tivesse 49 estrelas, não era a bandeira americana. Tire uma estrela da bandeira americana e não é a bandeira americana. Tire a estrela do Pará da bandeira brasileira, que é a única estrela que fica isolada, não é a bandeira brasileira. Escreva ordem e progresso e não é a bandeira brasileira. Escreva ordem e progresso, não é a estrela brasileira, a bandeira brasileira. Então, o conceito de igual é um conceito demonstrável, juridicamente demonstrável, posto que se espera existir uma semelhança, aliás, uma igualdade entre o conteúdo provado fake, juridicamente provado fake, e um conteúdo que o TSE decide que alguém, um notável, vai administrativamente decidir para ganhar tempo. Existem milhões de ações previdenciárias em curso nesse país. Existem milhões de ações questionando tributos nesse país. E nunca, jamais, um tribunal, qualquer tribunal, decidiu administrativamente em favor de alguém, sem checar o caso, para avaliar se o caso era ou não igual, inclusive com pedido de perícia várias vezes. Como? Sem perícia, sem verificar o conteúdo, basta um segundo, basta um corte diferente, basta um pi no áudio e você já não tem mais o mesmo vídeo. Imagine o mesmo vídeo, um vídeo que foi tirado do ar, jurídica, com uma decisão judicial, perfeita, dentro do devido processo, ouvindo as partes, perícia, tem lá uma ofensa a alguém. E a ofensa recebe um sinal sonoro na versão nova. Quem é que vai assistir um vídeo de 12 minutos, ou 8 minutos, ou 7 minutos? São milhões de vídeos que são jogados no ar. Alguém vai lá e diz, olha, é o mesmo vídeo. Quem vai decidir que é o mesmo vídeo? E se tiver um sinal sonoro? Aí algum notável vai dizer, não, esse sinal sonoro não é suficiente para descaracterizar a semelhança? Então agora nós vamos abrir brechas nos conceitos. Qual é a diferença entre um burocrata contratado ou trabalhando de favor a serviço do Tribunal Superior Eleitoral e um censor? Não há diferença alguma. Não é porque a motivação na cabeça deles, ministros do Tribunal Superior Eleitoral, é nobre, que ela é nobre. Não há nada mais absurdo do que entregar para alguém um direito que a Constituição não entrega por uma decisão temporária, porque a eleição está chegando e é preciso ganhar tempo. Quando se preocuparam com a velocidade de um processo numa causa previdenciária que a pessoa já passou da idade, há anos está querendo receber um reajuste e há anos a discussão está sendo enrolada e ninguém se preocupou se a pessoa está sofrendo há anos e o prazo está vencido ou não está vencido. Aí tudo bem, porque aí não tem paixão política, aí não tem lado. Aí é uma questão do Estado massacrando a sociedade. Quando o Estado massacra a sociedade, aí pode dar tempo para que seja feita a produção de prova ou não. Porque dane-se a sociedade. Dane-se. O sistema de justiça não está nem aí com a pressa das pessoas. E quantas vezes já disse, ministros aqui e acolá, que o tempo da sociedade, o tempo da justiça, são coisas completamente diferentes. Só que agora, quando há um interesse político envolvido, o tempo da sociedade e o tempo do sistema de justiça passam a andar irmanados de mãos dadinhas, porque este ou aquele tem predileção política, porque está incomodado com a quantidade do que eles entendem que é fake news, porque eles acham que é fake news. Onde já se viu que você pode proibir o uso de uma palavra, qualquer que seja a palavra, por mais ofensiva que ela seja,
sem um devido processo legal depois do uso da palavra. A proibição prévia de uma palavra é um escândalo. E o Tribunal Superior Eleitoral resolveu que certas palavras não podem ser usadas, associadas a certos candidatos. Proibido. Por que é proibido? Porque é ofensivo? Que seja ofendido o candidato e que depois ele entre na justiça. Ah, mas depois o dano é irreparável. Dano irreparável? E na Previdência? Não tem dano irreparável? E o preso provisório não tem dano irreparável? E as acusações falsas contra pessoas não tem dano irreparável? O dano irreparável é só contra candidato? Contra bacana? Não há lugar para infantilidades, não há lugar para inocência, não há lugar para nada desse tipo. E todos são adultos, estão enfrentando uma campanha e usam as mesmas armas de um lado e do outro. E quem quer ficar brincando de bolinha soft, fofinha, briga de isopor, vai para parque infantil. Quem quer ficar descendo o escorregador, vai para o parque infantil. Eleição não é coisa para criança. Eleição é coisa para adulto. Eu estava aqui protestando, né, reclamando, incomodado com essa atitude do Tribunal Superior Eleitoral, porque não é possível, para quem está chegando agora, não é possível. Quando a gente tinha uma eleição no passado, a ideia do Tribunal Superior Eleitoral era se mexer o menos que fosse para interferir pouco na eleição. Pois nessa eleição a gente está vendo um negócio inacreditável. O TSE deveria ter uma candidatura ali, botar ali, põe o nome dos candidatos, põe um chamado assim, TSE. Aí a gente vota no TSE para presidente. TSE para presidente, pronto, bota eles lá. Porque são notáveis, eles sabem tudo. Eles têm o direito de tomar decisões administrativas, eles se arvoram o direito de tomar um monte de decisão. Não faz o menor sentido. É uma atitude absolutamente condenável. Condenável o que estão fazendo nessa etapa, porque nessa decisão em que tomam para si um direito que a Constituição não dá, quem é que pode questionar? A Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal. Deveria questionar. Só que até essa discussão amadurecer e terminar no Supremo Tribunal Federal, a eleição já foi. Então, fica aí 160, sei lá quantos direitos de resposta para o Lula, que agora caiu por uma decisão de uma canetada de uma. É um negócio inacreditável o que está acontecendo. Então, é preciso que a gente olhe para esse cenário e veja, não se pode permitir a censura. Não se pode permitir a censura. Eu tenho o direito, Débora, Fábio, você na rede social, todo mundo tem o direito de falar o que quiser. Tem o direito de usar as palavras mais pesadas, tem o direito de atribuir às pessoas aquilo que a gente entende que elas fizeram, tudo a gente tem o direito. Se por acaso, ao usar essa palavra, ao fazer essa afirmação, a gente cometer um crime, a gente difamar, a gente injuriar, a gente caluniar, a gente ofender de forma criminosa alguém, esta pessoa tem, a exemplo do que a gente tem o direito de falar, ela tem o exemplo de nos processar. Aí ela nos processa. Aí sim o sistema de justiça é acionado para fazer uma avaliação e saber, esta afirmação que ele fez é uma calúnia, uma injúria, uma difamação? É. Se for, tem a punição prevista. Se não for, acabou. Agora, não pode alguém do tribunal dizer e resolver que determinada palavra, que determinada afirmação, que determinado conteúdo de vídeo não pode ser usado. Como assim? Se alguém fizer uma reclamação, aí tem que tomar uma decisão judicial. Mas administrativa, que é essa decisão que o Tribunal Superior Eleitoral tomou agora, se encontrar um vídeo igual
há um vídeo que já tiraram do ar por decisão judicial, mas se encontrarem um outro vídeo de conteúdo igual, um texto de conteúdo igual, um meme de conteúdo igual, uma foto de conteúdo igual, que seja fake na avaliação deles, porque entendem que é igual ao outro antigo, eles podem tirar administrativamente, sem o devido processo, abrem mão do devido processo, porque entendem que, por ser igual, não precisa mais provar que é igual juridicamente. Sendo que a base do direito é cada caso é um caso, como vale na medicina. Não dá para simplesmente, sem exame, mandar tomar remédio, sem exame, tomar uma decisão que não é judicial, é administrativa. Nem liminar judicial deveria ser razoável, a não ser uma decisão realmente de plenário. Mas, no entanto, eles estão decidindo que um grupo de notáveis escolhido não sei como, validado não sei por quem, vai poder se reunir, não há muita diferença entre isso e um grupo de censores, vai poder se reunir e falar, olha, esse vídeo é igual, hein? Por quê? Porque tem o mesmo tempo. É mesmo? Tem o mesmo tempo? É, tem o mesmo tempo. Mas, de repente, a decisão se baseava numa imagem que atrás dizia fulano de tal é vigarista, aquela imagem sofreu um blur, colocaram uma penumbra, um negócio para esconder aquela imagem, o vídeo tem o mesmo tempo, as falas são iguais, mas o vídeo é diferente. E daí? Alguém vai decidir e não vê que ficou diferente, porque decidiu, tem que ter o processo, tem que ter perícia. Perícia é a base de uma decisão desse tipo. Então, é um escândalo que o tribunal está fazendo. Faltam 9 dias, eles estão interferindo no processo eleitoral, não organizando. Eles deveriam ser administradores. Por isso que tem vários países que não têm justiça eleitoral. Não faz o menor sentido, aliás, existir uma justiça eleitoral. A nossa justiça eleitoral funciona, mas do jeito que está, é um absurdo, é um escárnio, é algo que a gente tem que discutir daqui para frente. Eu não me refiro às urnas, que são indiscutivelmente boas, inexpugnáveis, comprovadamente boas, mas a urna é fruto da nossa tecnologia, não é por desejo desse ou daquele ministro. Então, não é discutir o processo, não. É como é que pode a turma do TSE se sentir à vontade para tomar esse tipo de decisão. Esse foi o motivo pelo qual eu me insurgi aqui hoje. Não gosto. Porque é um absurdo. Ontem a gente já havia falado disso um pouquinho, mas era importante voltar para marcar um ponto com muita clareza. Você pode concordar, você pode discordar, mas você sabe o que a gente pensa aqui.